Atenção. Prepare-se. Marque no seu relógio. A partir de agora, está chegando no seu rádio o Programa Livre, comandado por Ubaldino Júnior, a voz da cidade, e com a participação descontraída do Gabiru. Programa Livre. Entrevistas, informações de utilidade pública, denúncias, comentários sem censura, notícias da cidade. E agora com vocês, o amigo de fé. Vem aí, Ubaldino Júnior. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Ubaldino Júnior e estamos começando mais um Programa Livre. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Boa tarde! Olha, eu continuo fazendo o meu programa aqui da minha casa no Arraial da Ajuda e o Gabiru lá na casa dele. Nós estamos cumprindo as medidas que foram feitas pelas autoridades sanitárias do isolamento para a gente não colaborar com a proliferação desse vírus. O programa nosso hoje falaremos sobre os casos de polícia. Casos de coronavírus no mundo ultrapassa 700 mil e 34 mil mortos. Presidente Trump prorroga isolamento nos Estados Unidos até dia 30 de abril. Coronavírus avança no Brasil e já tem 4.321 casos e 140 mortos. Ministro da Saúde reafirma a necessidade de isolamento, mas o presidente Bolsonaro saiu para passear. A Bahia tem seu primeiro óbito por causa da pandemia. Governador Rui Costa disse que o Hospital Luiz Eduardo Magalhães não será usado para o coronavírus. Governador Rui Costa acabou de autorizar por um decreto os jogos de futebol nos estádios, mas sem a presença de público. Jovem maratonista de 26 anos morre de coronavírus. Porto Seguro continua com 10 casos confirmados. O extremo sul da Bahia, 14 casos confirmados. A prefeita Cláudia Oliveira avalia a pandemia em Porto Seguro. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu todos os voos de Porto Seguro até dia 30 de abril. Prefeita Cláudia prorroga contratos de alguns e cancela os contratos dos professores e de outros. Câmara dos Deputados aprova medida de emergência de R$ 600 para autônomos. Prazos eleitorais continuam mantidos e o deputado Jânio Natal é denunciado por morador do Mundaí por descumprir isolamento. Boa tarde, Gabiru! Tarde, Oba! Me acode aí! Boa tarde, terra-mãe do Brasil, Zil. Boa tarde para você que está em casa, de quarentena, esperando o vírus corona passar. Parabéns, olhe, parabéns a todos vocês que estão obedecendo às autoridades sanitárias, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para evitar aglomerações, lavar as mãos com água e sabão, e é para ficar em casa. É para ficar em casa, mas ouvindo o programa. Por isso, olha, não se esqueça, fique em casa, mas tire as crianças da sala, evite aglomeração e aumente o volume do rádio, porque o Programa Livre está no ar. E eu continuo em casa de quarentena. Estou gravando minha participação aqui e só saio de casa quando o ministro Mandetta mandar. Se o ministro Mandetta mandar,
eu saio. Aí eu saio. Estamos de quarentena, GG. Não é pra sair de casa, não. Não, GG. E hoje o programa Livre será comandado mais uma vez pelo meu amigo Uba, que também tá de quarentena lá da casa dele, não é, Uba? E em tempo de coronavírus, e para ajudar a combater essa peste miserável, nós vamos suspender por tempo indeterminado todos os abraços da hora do Leleque. Isso é para evitar contato, qualquer tipo de contato. Vamos suspender, anota aí, gente, vamos suspender abraço de jiboia, não tem mais. Abraço de tamanduá, está suspenso. Abraço de porco espinho, também não pode. Está proibido definitivamente a todo o sempre o abraço de pangolim da China. Porque, ó gente, é sério isso que eu vou dizer. Não é fake, não. Os cientistas, os caras que estão pesquisando, estudando a origem desse vírus, eles estão achando que esse bicho, o tal pangolim, ele parece um tatu, gente. Tem a cabeça parecida com a cabecinha de um tatu. Pois é, esse tal pangolim está sendo analisado, está sendo estudado, e ele, o bicho, é o principal suspeito de ter espalhado esse vírus da morte pelo mundo inteiro. Cruz, credo, valei meu Senhor do Bonfim, longe de mim, pangolim. E agora, GG? Agora nós não vamos mais perder tempo. Agora, sem demora e sem delongas, vamos direto para os casos de polícia. Casos de polícia. Com medo de pegar coronavírus, ladrão usa máscara para arrombar loja em Porto Seguro. Nessa onda de quarentena, a malandragem está aproveitando que as ruas estão vazias para arrombar loja, fazer furto no comércio. Mas estão se dando mal, papá. Estão quebrando a cara. Sabe por quê? Porque as ruas estão desertas, mas a polícia está trabalhando firme. Na semana passada, aliás, a polícia prendeu um meliante que furtou 2 colchões numa loja de colchão no centro de Porto Seguro. Também, na semana passada, a polícia prendeu um cara que furtou um monte de óculos, um monte de armações, numa ótica que fica também no centro de Porto Seguro. Mas teve um caso do arrombamento de uma loja que intrigou a polícia, e você vai ficar intrigado também. Escuta só, na última sexta-feira, um cara arrombou uma loja de cosméticos no bairro Fontana, em Porto Seguro. Mas as câmeras de segurança filmaram tudo. Filmaram toda a movimentação do ladrão. Filmaram tudo, tintim por tintim. E foi analisando as imagens filmadas
mais cuidadoso da região. Veja, ele estava usando máscara, ele estava preocupado com a sua saúde. O ladrão foi roubar, mas foi roubar de máscara, ou seja, ele também está com medo de ficar coronado, claro, pois ele arrombou a loja protegido do coronavírus, mas levou também um ventilador, levou o dinheiro que tinha no caixa, levou alguns produtos de beleza. O que não se sabe, eu não sei, não tenho essa informação, é se ele roubou também o álcool em gel. Mas como ele é preocupado com a saúde, é temeroso de pegar a peste, o tal vírus corona, tudo indica, né? Aí o ouvinte pode estar se perguntando, mas Gabiru, o ladrão usou a máscara para não pegar o vírus ou usou a máscara para não ser reconhecido pela polícia? Hein? Boa pergunta, mas eu não sei responder. Aí é a polícia que vai esclarecer. E com essa história do ladrão sério que segue à risca as recomendações do Ministério Público, enquanto outros ficam brincando com a vida alheia, estamos aqui encerrando os casos de polícia. Agora é com você, Uba. Segue daí. Pau na máquina. Casos de polícia. Olha, para vocês terem ideia, no momento que eu abri o programa, eu disse que no mundo havia 700 mil casos de coronavírus e 34 mil mortos. Enquanto Gabiru fazia os casos de polícia, eu tive a curiosidade de olhar aqui para me atualizar e vocês podem acreditar, 737 mil casos e 35 mil mortes só enquanto Gabiru fazia aqui os casos de polícia. Você tem ideia que as pessoas estão morrendo no mundo afora. E por falar no mundo afora, o presidente Trump, ele que inicialmente não acreditava tanto nesta coisa do coronavírus, chegou até a dizer que os Estados Unidos não precisava parar, recuou, decretou isolamento e agora renovou o decreto até dia 30 de abril, justamente para impedir que os americanos possam circular, para não proliferar ainda mais a doença. E Nova York, que é a maior cidade americana, está enfrentando a pandemia de forma devastadora. Só no sábado foram 500 mortos em Nova York. O coronavírus também avança aqui no Brasil. No Brasil já foram confirmados 4.321 casos e 140 mortos. E essa história de que só morre idoso, os números estão mostrando exatamente o contrário. Porque ontem nós assistimos que um jovem de 26 anos, atleta, corredor de maratona, 26 anos, morreu de coronavírus. Inclusive foi possível ver ontem no Fantástico, ele manda uma mensagem para o seu chefe dizendo que estava com resfriado, depois ele disse que ia procurar o posto de saúde, 4 dias depois o rapaz já estava morto. E ontem quem assistiu também ficou preocupado porque mostra números de pessoas internadas na UTI no Rio de Janeiro, aonde o dirigente, o responsável pela UTI, disse que é em média 50% das pessoas que vão para a UTI morrem. Olha, inclusive, eu quero lembrar aqui que o dirigente chegou a dizer cara ou coroa, ou seja, a metade das pessoas que vão para a UTI estão morrendo, e essa história de que é só velho, que é só idoso, não cola mais,
porque lá na Itália morreu uma menina de 17 anos e nos Estados Unidos morreu uma criança de 1 ano. Então essa história de que só idoso que morre não é verdadeira. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele reafirmou em uma coletiva no último sábado que as pessoas devem ficar isoladas, porque é a única forma de conter a expansão do vírus. Mas no domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi passear pela cidade satélite de Taguatinga, Ceilândia, em Brasília, entrou em padaria, entrou em farmácia, conversou com o vendedor ambulante, e isso criou aí um mal-estar muito grande, porque o ministro afirma que o isolamento é extremamente necessário e o presidente, contrariando as orientações do ministro, foi passear. E vamos aí ouvir, vamos ouvir um áudio da coletiva do ministro Luiz Henrique Mandetta. Por isso, mais uma razão para que quando a gente determina a paralisação, quando param, imediatamente a gente percebe o quê? Diminui os acidentes, diminui o trauma e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma, ficam disponíveis para serem utilizados para outras situações. Então, há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40% até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma. E está muito difícil comprar e está muito difícil tirar de lá para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, tem uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento. Programa Livre. Então vocês entenderam? O ministro Luiz Henrique Mandetta, ele fala de 3 ou 4 assuntos aí nessa edição, ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Primeiro, ele disse que reduziu bastante o número de pessoas traumatizadas por acidentes, porque diminuiu o fluxo de carro. E isso, de alguma forma, desafoga também os hospitais e é um dado muito importante. O segundo momento que ele fala é que é necessário ficar em casa porque os hospitais, não só do Brasil, mas de nenhum lugar do mundo, está preparado para uma quantidade enorme de casos acontecendo ao mesmo instante. E ele chega a falar que os aeroportos estão com dificuldade de ter aviões para levar o material para os hospitais, que ele fala em logística, ele fala da logística. Então a logística está difícil porque os aeroportos também estão funcionando com poucos voos, e ele fala da necessidade do Ministério da Saúde chegar a contratar aviões para levar medicações, levar insumos para todo o Brasil. A situação ela é muito grave e precisa ter muita atenção, e ele recomenda que o isolamento é um mecanismo que se tem para tentar diminuir que a doença apareça para todo mundo no mesmo instante. E aí não teremos hospitais, não teremos como atender. É o que ele chama de colapso. Se colapsar, como ele usa a expressão, se colapsar o sistema, muita gente vai morrer. Então, essa é a preocupação do ministro Luiz Henrique Mandetta, e é por isso que ele pede e reforça para que as pessoas fiquem em casa.
E na Bahia, ontem tivemos a primeira morte por causa da coronavírus. Foi um homem de 74 anos que estava inclusive utilizando os remédios que estavam aí, todo mundo comemorando que o remédio era a salvação. Pois bem, esse aí estava usando a medicação e veio a óbito. Quem vai falar sobre esse assunto é o secretário estadual de Saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, sobre o primeiro óbito na Bahia. Nesse domingo, lamentavelmente, nós tivemos a confirmação do primeiro óbito devido ao coronavírus aqui na Bahia. Era um senhor de 74 anos que estava internado já há pouco mais de 10 dias em um hospital privado de Salvador. Ele tinha uma doença pulmonar pré-existente e passou esses 10 dias em ventilação mecânica, complicou com insuficiência renal e lamentavelmente foi ao óbito. Nossos sentimentos à família. Domingo pela manhã nós estamos confirmando já 147 casos em todo o estado da Bahia. Estamos trabalhando com o LACEN 24 horas. Ontem à noite rodou o serviço e nós já soltamos hoje pela manhã esse total de 147 casos com um óbito. Lembro que nós estamos ainda na fase inicial dessa pandemia na Bahia. A expectativa é que esse número aumente de forma significativa ao longo dos próximos dias e semanas, mas quando nós analisamos a curva de tendência, a gente observa que ela permanece numa velocidade de inclinação abaixo da esperada, abaixo da prevista inicialmente, mostrando que as medidas de contenção, principalmente ficar em casa, continuam funcionando. O governo do estado está investindo na abertura da população. A gente não quer que as pessoas se dirijam para os hospitais e para as UPAs gerais. Onde houver centro de triagem, essas pessoas deverão buscar o centro e preservar as equipes médicas e os outros pacientes das demais unidades. Eu quero reforçar aqui a orientação do governo do estado. Todas as cidades que possuem casos confirmados ou cidades vizinhas muito próximas às cidades com casos confirmados, a população deve permanecer em casa, o comércio deve permanecer fechado, as rodoviárias devem permanecer fechadas. Nas cidades onde não existe caso confirmado e que estão distantes de cidades confirmadas, não há necessidade de se fechar comércio nem a rodoviária. A gente orienta as pessoas que não precisam sair, que restringam nessas cidades que não têm casos confirmados, que restringam, diminuam as suas idas à rua, que diminuam a ida ao supermercado, ao mínimo necessário para poder sobreviver. Programa Livre. Aí vocês ouviram o doutor Fábio Vilas Boas, que é secretário de Saúde do Estado da Bahia, falando sobre a necessidade do isolamento e também do óbito que teve em Salvador. Ele já tinha complicações respiratórias, ele tinha já problema de saúde e veio o primeiro a falecer em Salvador. Ele lembra também da necessidade do isolamento nas cidades onde tiveram casos confirmados e as outras cidades que não tiveram casos confirmados, que é possível deixar o comércio aberto e tal. Acontece que o Dr. Fábio Vilas Boas também lembra numa outra entrevista que a Bahia tem 46% menos casos do que a expectativa anterior ao isolamento. Então, para vocês terem ideia, o isolamento na Bahia ajudou, porque os casos que até agora apareceram são 46% menos do que se esperava. É a prova de que o isolamento ele funciona. O governador Rui Costa, numa live que ele fez na semana passada, ele foi perguntado pela prefeita Cláudia, aqui de Porto Seguro, sobre ampliação dos leitos de UTI no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. O governador disse à prefeita que não é intenção da estratégia de controle da doença
o Hospital Luiz Eduardo Magalhães atender casos de coronavírus na sua UTI, que nesse caso, paciente grave, o Estado mandaria um avião buscar e levar para Salvador, para um centro de atendimento em Salvador. Vamos ouvir o governador Rui Costa. Cláudia, de Porto Seguro, precisamos agilizar a reforma do Luiz Eduardo Magalhães, de Porto Seguro, assim contaremos com mais 10 leitos de UTI. Cláudia, eu vou insistir na resposta que eu dei. O Hospital Luiz Eduardo Magalhães tem todo tipo de doentes. Neste momento, nós não vamos levar paciente de coronavírus para dentro do Hospital de Porto Seguro. Nós vamos trazer para Salvador. Então, aí você vai dizer, vai gastar com UTI aérea? Vamos. É melhor gastar com UTI aérea do que correr o risco de passar o vírus para os pacientes que hoje estão internados no Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro. O risco é grande. Eu estou trabalhando com dados estatísticos. 12% a média mundial dos profissionais de saúde se contaminaram no atendimento. Na Itália, o número chegou absurdamente a 40% dos profissionais de saúde se contaminaram. Se um profissional de saúde no Hospital de Porto Seguro se contaminar, ele provavelmente vai contaminar os outros pacientes. O risco é alto. Não voluntariamente, evidente, involuntariamente, ele vai acabar contaminando. Então, neste momento que nós temos recurso, vamos dar o tratamento que nós consideramos ideal. Se daqui a 30 dias, aí infelizmente, as coisas entrarem em colapso, aí não tem jeito, aí nós vamos utilizar o que nós tivermos. Mas neste momento que nós temos recursos disponíveis, vamos utilizar os recursos disponíveis. Programa Livre. Bom, o governador fala tecnicamente de que os exemplos do mundo e na Itália e a média é o percentual de contaminação dos médicos e enfermeiros que cuidam, que precisam estar muito bem de saúde nesse momento, porque o esforço será muito grande. O ministro Mandetta fala que essa crise deverá ir até setembro. Então imagina se os nossos médicos, os nossos enfermeiros sejam contaminados. O governador diz que inicialmente os casos graves de Porto Seguro serão deslocados por UTI aérea até Salvador e lá serão tratados. Mas se houver colapso a gente já sabe o que é quando os casos surgem tudo ao mesmo tempo e não temos hospital suficiente para atender. Aí o Luiz Eduardo faria também o atendimento. Ele cita um número muito preocupante, cita o número da Itália, onde 40% dos médicos e enfermeiros também estão contaminados com coronavírus. O governador hoje fez um decreto liberando os estádios de futebol para fazer jogos, mas sem público. Ele fez o decreto hoje pela manhã, autorizando os jogos dos campeonatos, mas sem nenhum público local. Estádio fechado para evitar o coronavírus. Eu já falei aqui no início do programa, vou voltar a falar. Um jovem ontem apareceu no Fantástico com 26 anos de idade, maratonista, né? Que veio a falecer pelo coronavírus. É uma informação séria, porque as pessoas estavam dizendo que só quem morria eram os idosos. Nós estamos vendo que não é verdade, porque jovem, inclusive atleta, está morrendo de coronavírus. Porto Seguro, hoje o relatório oficial da prefeitura é de que temos ainda 10 casos. No último programa nós tínhamos 8, 2 novos casos surgiram, um caso foi de um francês que estava no Arraial da Ajuda, na aldeia velha, né? Então isso também assustou muito a comunidade do Arraial da Ajuda, porque até então não tínhamos nenhum caso por aqui e confirmou esse de um francês. E o extremo sul da Bahia já tem 14 casos confirmados. Deixa eu pegar aqui os números atualizados, mas são 3 casos na cidade de Prado, na cidade do Prado. Nós temos 3 casos na cidade do Prado, temos um em Teixeira de Freitas confirmado, um em Itamaraju hoje também foi confirmado. Então Itamaraju, Teixeira de Freitas, 3 Prado e 10, então fomos para 15 casos.
porque agora Itamaraju também teve um caso confirmado. Então estamos em 15 casos no extremo sul da Bahia. Você vê que os números aqui, eles sobem. Eu falei agora 14, já são 15. Então é um caso atrás do outro. A prefeita Cláudia foi entrevistada pela TV Record e ela fala e faz uma análise do quadro do coronavírus em Porto Seguro. Vamos ouvir a prefeita. É isso mesmo, então nós estamos ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Saúde, agora com a prefeita Cláudia Oliveira, que desde a última sexta-feira, né, prefeita, decretou situação de emergência no município, adotando inúmeras medidas aí, todas elas visando prevenir, né, contra o avanço do coronavírus aqui no município, né, prefeita? Boa tarde. Boa tarde a todos que nesse momento estão nos assistindo. Boa tarde em especial a você, Tom. Mas é sempre bom estar falando à população da nossa cidade, falando o quanto é importante os cuidados que nós estamos aí seguindo, né, via Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria aqui do município. Prefeita, inicialmente o decreto, ele suspendeu as atividades de todo o comércio aí, né, inclusive bares, restaurantes e também as barracas de praia por 15 dias. Há alguma previsão se isso possa se prolongar ainda mais? E vale ressaltar também a fiscalização que tem sido feita para garantir que esse decreto seja cumprido, né? Exatamente. Foi uma ação que nós tivemos, né? Uma atitude que nós tivemos que tomar. Nós temos as nossas responsabilidades. Logicamente que não é fácil tomar uma atitude como essa. Mas diante, né, do cenário onde, né, nós estamos vendo aí outros países já há algum tempo vivendo isso, quantas mortes aqui no Brasil também, o estado de São Paulo e chegando à Bahia, né, eu acho que todos os prefeitos devem tomar essas atitudes e nós, né, eu não titubeei de tomar essa atitude para salvar vidas. Porque foi uma recomendação do governo estadual, a partir do momento que o ensino médio, né, foi suspenso, nós também aqui no município suspendemos as aulas aqui da rede municipal e é um conjunto de ações para evitar com que as pessoas estejam na rua e que esse vírus se propague. Então, a atenção realmente deve ser muito grande. Então, por favor, você que está nos ouvindo, entre, né, qualquer dúvida, entre em contato, falando aqui de Porto Seguro, né, através da Secretaria de Saúde, tem telefones aqui 24 horas funcionando. Bom, vocês ouviram a prefeita Cláudia falando das medidas protetivas que foi tomado. O decreto que fechou o comércio, que fechou, suspendeu as aulas, ela fala sobre isso. Eu quero aqui fazer uma observação. A prefeita tomou as medidas que são necessárias. Tomou medidas de suspensão de aulas, porque as crianças, por mais que elas sejam mais resistentes às doenças, elas levam a doença para os seus pais, levam a doença para os seus avós, para os seus parentes, para os seus amigos. Além de que é comprovado no mundo inteiro, quando você tira as pessoas da cidade, diminui a proliferação do vírus. Acontece, e aí eu preciso falar sobre isso, é de que todas essas medidas, elas criam um problema de ordem econômica gigantesco. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam alimentar seus filhos. E o que o mundo todo está fazendo? Fecha-se o comércio, mas cria um mecanismo de compensação para as pessoas que não podem trabalhar, para os comerciantes que não podem abrir suas portas. É preciso, prefeita, criar mecanismos de compensação para as pessoas não passarem fome. O prefeito de Salvador, ACM Neto, ele pegou todos os alunos da rede municipal, todos os alunos, sem exceção, estão recebendo uma cesta básica para poder se alimentar. Agora, o prefeito ACM Neto liberou 100 milhões de reais para distribuir às pessoas que perderam o emprego, inclusive com cestas básicas e uma ajuda de R$270.
todas essas ajudas são necessárias. O que nós precisamos fazer nesse instante, e aí é o que nós precisamos da senhora prefeita, é que a senhora comece a fazer ações para ajudar aqueles que não estão podendo trabalhar. Como é que fica a situação dos ambulantes da praia? Como fica a situação dos barraqueiros da Passarela do Álcool? Como fica a situação daqueles que estão perdendo o emprego nesse instante? Eu sei que eles têm direito ao seguro-desemprego, eu sei disso, mas tem muita gente que vive na informalidade, e esses que vivem na informalidade, eles não têm seguro-desemprego. É fundamental que a senhora crie mecanismos de compensação. É preciso que a senhora comece a distribuir cesta básica para os alunos. É necessário que a senhora distribua cesta básica para os ambulantes de praia. É necessário que a senhora também possa ter uma compensação financeira aos ambulantes, aos vendedores de ingresso, às pessoas que vivem diretamente da informalidade, mas vivem do turismo. Essas pessoas estão completamente abandonadas e a prefeitura precisa fazer algo e urgente, porque já são quase 15 dias e essas pessoas precisam comer. Eu sei que na cidade surgiu aí vários grupos de apoio, pessoas se organizando, pessoas fazendo arrecadação de alimentos para ajudar aqueles que perderam o emprego, que aqueles que estão passando por dificuldades. Isso tudo é muito importante e vamos fazer mais. Mas é preciso que o poder público também faça o seu papel. Nessa hora, é uma hora de apoiar aqueles que mais precisam. E falando nisso, eu não entendi, confesso que não entendi, até gravei um vídeo falando sobre isso, sobre as demissões dos professores e dos funcionários contratados. Olha, prefeita, o argumento que a senhora utilizou foi de que precisava dar posse àqueles que passaram no concurso. Prefeita, não é a hora, não é a hora. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um processo mais grave do nosso século. Não era a hora é de manter salários, é de manter distribuição de renda. O poder público tem que transferir renda para as pessoas não morrerem de fome. Não é hora, não era hora da senhora demitir, não era hora. A senhora precisa rever esse decreto. Além disso, a senhora precisa criar ações compensatórias para os ambulantes, vendedores de ingresso, para o pessoal da Passarela do Álcool, para mototaxista. Eles estão parados, essas pessoas não estão circulando, estão passando privações e dificuldades. É preciso que todos nós, inclusive a rádio, inclusive a sociedade, todo mundo possa mobilizar para fazer arrecadação de alimentos, arrecadação de dinheiro, para a gente poder ajudar aqueles que estão passando por privações. Muita gente hoje já não tem o que comer. Muita gente hoje já não tem o que comer. E a gente precisa nos unir para poder diminuir o sofrimento dessas pessoas. Inclusive sobre essa demissão dos professores, eu gravei um vídeo que eu vou pedir para tocar o áudio que eu falei na semana passada. Olá, eu estou muito preocupado com o decreto que a prefeita Cláudia fez e publicou ontem, demitindo todos os professores contratados. Além de ser um erro, é injusto, é imoral, é de uma crueldade sem tamanho. Nós estamos diante de uma pandemia que está chocando o mundo inteiro. O G7 agora, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, eles estão injetando 15 trilhões na economia. Está passando dinheiro para desempregado, para ambulante, para pessoas de baixa renda, para não morrerem de fome. Aqui em Porto Seguro, prefeita, a senhora não poderia de jeito nenhum demitir os professores. Pelo contrário, a senhora deveria, além de manter o salário dos professores, porque a senhora recebe o recurso do Fundeb e não vai faltar, a senhora deveria também estar distribuindo cesta básica aos alunos, como está fazendo o prefeito de Salvador,
que não estão frequentando as aulas porque as aulas estão suspensas. A senhora deveria estar ajudando os ambulantes de praia com a cesta básica ou com ajuda financeira para não passarem fome. É exatamente isso que o mundo todo está fazendo. Ontem o governo federal aprovou um projeto de R$600 para cada um desses trabalhadores autônomos que perderam sua renda. Não é tirando a renda das pessoas que a senhora vai ajudar a cidade. Nós estamos vivendo uma pandemia. A gente sabe que é necessário, nesse instante, passar por dificuldades, que a gente precisa ficar em casa, porque ficando em casa diminui o risco de proliferação do vírus. Mas a senhora não pode colocar a faca no pescoço da população. Demitir professor agora é um tremendo erro. É um absurdo. Se a senhora não tivesse o dinheiro, tudo bem, mas a senhora recebe o recurso do Fundeb. Vem a transferência de Brasília para cá. Não vai lhe fazer falta. Esses recursos são necessários. E todo mundo nesse instante está fazendo o contrário. Está transferindo renda para manter as pessoas vivas e passar por essa crise absurda. Reveja a sua posição, prefeita. Revoga esse decreto. Não demita os professores. É algo desumano, injusto. E nós não vamos suportar isso. Pois bem, gravei esse vídeo teve aí 30 e tantas mil visualizações e continuo reafirmando que nesse momento não é momento de demissão do poder público. Nós precisamos nos unir para transferir rendas para ajudar aqueles que precisam, porque agora o momento é de muita dificuldade. Quanta gente hoje em Porto Seguro não tem o que comer? Não tem o que comer hoje. Nós precisamos fazer o contrário, criar uma bolsa provisória, distribuir, transferir recursos para aqueles que precisam. Inclusive, vai agravar mais. Hoje mesmo a ANAC suspendeu todos os voos de Porto Seguro pelo mês de abril inteiro. Não terá um voo em Porto Seguro até dia 30 de abril. E aí eu quero falar com vocês que a gente precisa tocar em um assunto que é extremamente importante. Lá em Brasília, um deputado mineiro fez um projeto e foi aprovado de forma extremamente rápida no Congresso. Os deputados votaram inclusive por telefone e aprovaram uma medida emergencial de R$600 para as pessoas autônomas e desempregadas, principalmente para mães de família, que são chefes de família, que poderia receber o dobro disso, R$1.200. Eu quero aqui deixar para vocês o meu WhatsApp, porque eu vou encaminhar para vocês, interesse, obviamente, todos os requisitos que foi aprovado lá na Câmara, e hoje à tarde, às 4 da tarde, o Senado deverá aprovar o projeto para que então o governo federal comece a pagar R$600 ou R$1.200 para aqueles que estão sofrendo com coronavírus. Anota aí meu WhatsApp, 999-210015. 999, são 3 9, tá? 999-210015 é o meu WhatsApp. Manda para mim uma mensagem que eu vou encaminhar para vocês todos os critérios que as pessoas precisam ter para ter direito a receber essa ajuda federal de R$600 ou até de R$1.200. Eu vou contar para vocês aqui. Nós poderemos, quando eu falo nós, o público todo, que está passando aí por dificuldades, as pessoas que estão desempregadas, eles têm direito a 3 meses de auxílio, de auxílio de R$600. Mas até 2 por família podem receber, até 2. Então, na realidade, se 2 da família, chega a R$1.200. E se a mãe for a chefe da família, ela tem direito a R$1.200. Então, o que é preciso para estar apto a receber essa ajuda? Primeiro, tem que ter mais de 18 anos. Não está empregado, perdeu o emprego. Não receber aposentadoria,
não pode receber a aposentadoria mais essa ajuda, ou um ou outro. Não receber nenhum benefício previdenciário. E a renda da família, ou seja, a soma de todo mundo na casa, não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Se a renda for superior a 3 salários mínimos, perde o direito. E também perde o direito aquele que recebeu em 2018 um valor equivalente a R$ 28.559,70. Então, essa é uma boa notícia. Essa boa notícia, você pode me mandar um zap, que eu vou lhe mandar todos os critérios. Hoje o Senado deve aprovar às 4 horas da tarde, porque ainda falta a aprovação do Senado, mas eu creio que nenhum senador vai se meter a besta de votar contra uma coisa dessa. Então, creio que será aprovado hoje à tarde e em seguida o governo federal vai tomar todas as medidas para começar a repassar esses recursos às pessoas que precisam. Então, eu quero aqui lembrar que vai ser votado hoje às 4 da tarde, vai durar 3 meses essa ajuda, então cada um que for contemplado vai poder receber 1.800, 600, 600 e 600. E tem pessoas que vão poder receber 1.200, que é as mães chefe de família, que aí em vez de 1.200, nos 3 meses, vai receber somados R$ 3.600. E quem tem direito a isso? Quem está desempregado, que não recebe seguro-desemprego, que não recebe nenhum benefício previdenciário, passa a ter direito. Se você tiver dúvida, manda seu zap 999210015, que eu lhe mando todas as informações. As mães, olha, principalmente as mães, que é chefe de família, essa teria direito a R$ 1.200. Mas para ter direito tem que estar desempregado, né? Tem que estar sem renda e não tenha recebido e não está recebendo nenhuma ajuda da Previdência Social. Bom, um outro assunto que eu queria falar com vocês é de que o Tribunal Superior Eleitoral foi consultado sobre a possibilidade de prorrogar os prazos do período eleitoral. O tribunal entendeu que não prorrogará prazo das filiações dia 4. E quanto à questão da eleição, se vai ser em outubro ou será prorrogado, o tribunal entendeu que quem vai decidir isso não é o tribunal, mas sim o Congresso, através de emenda constitucional. Então, a bola foi devolvida ao Congresso, que certamente vai apreciar isso mais à frente no decorrer do crescimento da doença. O ministro Mandetta, disse que a curva do coronavírus começa a subir drasticamente essa semana. Fala-se que nos próximos meses de abril e maio teremos muitos casos novos na Bahia, Porto Seguro e no Brasil. Uma outra questão que eu queria lembrar aqui, o secretário de Saúde de Porto Seguro me mandou uma mensagem dizendo que eles já começaram a campanha da vacinação do H1N1 para as pessoas de risco, que são os idosos. E pediu para os idosos não irem aos postos de saúde, porque a prefeitura está montando um esquema de ir na casa do idoso para vaciná-lo em sua casa para diminuir o risco. Essa é uma ideia importante, porque se os idosos aglomerarem em postos de saúde, mais riscos estariam correndo. Então, está sendo feito esta medida de vacinação nas próprias casas. Eu recebi aqui um áudio, na realidade eu recebi um vídeo. Nós extraímos desse vídeo um áudio muito preocupante, que seria o último assunto do nosso programa, que é um caso inacreditável. Nós estamos diante de uma epidemia que está matando gente no mundo inteiro. A gente tem que fazer a nossa parte. O comércio está sofrendo um prejuízo enorme,
fechado. As pessoas não estão indo à praia, não estão indo ao restaurante, tudo fechado. Está todo mundo em casa para conter a epidemia. Aí me aparece um deputado que faz reuniões nos bairros sem ninguém com proteção de máscara, de álcool gel, absolutamente ninguém. E depois continua fazendo na sua casa reuniões com muita gente. E um morador lá do Mundaí mandou um vídeo, e eu extraí o áudio, para vocês verem a indignação dos seus vizinhos, porque ele está colocando em risco os moradores do bairro Mundaí, fazendo aglomerações de pessoas em sua casa. Vamos ouvir a denúncia. Gente, olha que absurdo. A gente dentro de casa, cumprindo o decreto, se prevenindo contra esse vírus aí que está circulando no nosso país, o mundo inteiro, e esse deputado aí fazendo reuniões constantes aqui no bairro, entendeu? Colocando a vida de todo mundo em risco, entendeu? Ele quer fazer a reunião dele, que ele faça, mas faça longe daqui, no nosso bairro. A gente não pode aceitar isso, entendeu? É um absurdo isso que ele está fazendo. Reuniões constantes aqui, os vizinhos tudo abismados aqui. Vamos espalhar, vamos divulgar esse vídeo aí. Pois é, o deputado Jânio Natal continua fazendo reuniões, apesar de postar nas suas redes sociais para ficar em quarentena, mas ele não está em quarentena, está fazendo campanha, enchendo a casa dele de gente, quando não está fazendo reunião na rua. Quando não está fazendo reunião no Baianão e outros bairros, ainda postando fotos em redes sociais. É um crime contra a sociedade, é um crime contra a cidade. Veja quantos prejuízos estamos tendo. Não tem um ambulante trabalhando, não tem um restaurante aberto, os hotéis estão demitindo, as pessoas estão em casa, nós estamos com risco de contaminação. E esse cara está fazendo política nessa hora, enchendo a casa no bairro Mundaí de gente, fazendo reuniões, aglomerações de gente, fazendo exatamente um desrespeito ao decreto da prefeita e do governador, e também do ministro Mandetta. Um absurdo. Isso é um crime contra a sociedade. Nós não podemos aceitar. E a denúncia veio de vizinhos do deputado lá no bairro Mundaí. É uma pena, é lamentável, e a gente tem que descartar esse tipo de prática, porque isso é uma traição ao povo da cidade, que está apavorada com esse vírus que pode contaminar todos nós. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a audiência de vocês. E lembrando que 5 horas da tarde tem o repeteco do nosso programa. E na segunda-feira, eu e Gabiru voltamos de novo, de forma isolada, cada um na sua casa, respeitando a quarentena. Um forte abraço, uma ótima semana e saúde para todos.